Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do GA, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o REIT Equinix, que é um dos maiores REITs listados no mercado de ações americano. Então, se você tem interesse em investimentos no exterior, fica aí que é logo depois da vinheta. E só alguns recados antes da gente começar. Como sempre, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas nós temos recomendações para quem é assinante GA Pro. Inclusive, a gente vai ter a nossa carteira global, que vão ter lá REITs que a gente realmente recomenda para os nossos assinantes. Então, se você quiser uma ajuda aí para ter uma ideia de um portfólio aqui no Brasil, fora do Brasil, fundos imobiliários, ações de crescimento, dividendos, carteira global, você vai ter acesso a tudo isso sendo assinante GA Pro. É só você escanear esse QR Code que eu estou deixando aqui. Deixa o like também e se inscreve para você não perder os nossos próximos conteúdos. A gente vai começar a trazer cada vez mais conteúdos aqui de investimentos no exterior, e também acompanhe a gente aqui nas redes sociais. Começando aqui com a história do Equinix, ele foi fundado em 1998, então mais uma daquelas empresas de tecnologia que foi fundada naquele momento ali de bolha das .coms, e os fundadores lá em 98 perceberam que com o aumento da internet, o aumento do acesso à informação, né, a expansão de dados, cada vez mais precisaria de infraestrutura para armazenar esses dados que seriam cada vez mais gerados, né? Então eles tiveram a ideia lá de fundar em 1998 a Equinix. Em 2000, nos anos 2000, eles fizeram um IPO ali, talvez no topo da bolha das .coms, né? Inclusive, a gente vai ver mais para frente que foi uma das empresas que mais sofreu com a queda naquele momento. E desde então, eles vêm crescendo bastante com aquisições, né? Então, em 2002, eles fizeram uma fusão muito relevante aqui com a ISTT, tá? Para crescer no mercado asiático. Em 2007, eles entraram no mercado europeu. Em 2010, eles já tinham aberto ali o 50º, né, o data center de número 550, né, na verdade, com a aquisição da Switching Data Facilities. Em 2012, eles entraram ali em Hong Kong com a aquisição da Asiaton. Em 2014, entraram aqui no Brasil com a aquisição da Alog Data Centers, tá? Então, é uma empresa que ao longo da sua história foi crescendo através de aquisições e entrando cada vez em mais mercados, né? Então ela sempre fazia aquisições ali em países diferentes para aumentar o seu footprint ali internacional, tá? Somente em 2015 que eles se transformaram em REITs, então todo esse período aqui de IPO eles trabalharam como uma empresa e transformaram-se em REITs, né? Mudaram ali, fizeram uma reestruturação societária para se transformar em REITs. Em 2016, eles fizeram a aquisição de vários data centers da Verizon no Japão, então aumentando ali a presença no mercado asiático. Em 2018, a aquisição na Austrália da Metronode, né? Em 2020, a aquisição na Índia, né, da GPX. Em 2021, a aquisição da Mayone na África, tá? Então, tiveram outras aquisições, várias outras aquisições aqui, eu não quis, eu trouxe aqui as mais importantes, as mais relevantes, as que realmente colocaram ela em novos mercados, tá? Mas é uma empresa que cresceu muito e tem crescido nos últimos anos através de diversas aquisições, tá? E hoje o Equinix tem 248 data centers no mundo e é o terceiro maior REIT listado no mercado americano, tá? São 63 bilhões de dólares de valor de mercado. Ele está no setor de tecnologia, data center, tá? O código dele, se você quiser aí comprar na corretora, é EQUIX, tá? E ele só tem ações comuns aqui do mesmo poder de voto dos fundadores. O código na B3 é EQUIX34 e a cotação atual é cerca de 680 dólares, mas como a gente já explicou aqui, vocês podem comprar no mercado fracionário, aí vocês podem comprar até 0,001 ações da Equinix, então vocês conseguem comprar aí com qualquer poder de compra, basicamente. Falando agora do modelo de negócios, o Equinix é líder no mercado de infraestrutura para data centers, né? Então ele é o maior aí que a gente tem nesse mercado. Ele atua em 6 continentes, então realmente tem uma presença aí global, né, em 32 países e mais de 10 mil clientes espalhados por todo o mundo. Então ele tem aí uma receita bem diversificada em questão de regiões e em clientes, tá? E como que o Equinix ganha dinheiro, tá? Ele oferece o espaço, ele oferece a infraestrutura, a energia, o resfriamento, né, a segurança, a internet, todo o espaço do data center, como a gente vê aqui nessas imagens que eu trouxe para vocês, e os clientes pagam, né, o aluguel para poder ter acesso a toda essa infraestrutura oferecida pelo Equinix e deixar lá dentro os servidores deles, né, os data centers, os HDs, enfim, o que for deixar lá dentro, para que assim eles consigam, né, as empresas consigam reduzir esse investimento em CAPEX, né, em vez da empresa ter lá uma sala, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que a gente cuidava do nosso próprio servidor, então tinha uma sala enorme só para a gente ter o nosso servidor, e aí tinha que ter o resfriamento ideal, né? Enfim, custava, tinha o perigo de aquilo, enfim, pegar fogo, ser destruído e a gente perder tudo.
E aí, quando o cliente ele aluga ali um espaço do Equinix, ele consegue descentralizar isso, reduzir esse risco e também colocar numa gestão profissional, né? Que vai ter uma ótima consumo de energia, um ótimo resfriamento ideal ali, vai ter as melhores, enfim, equipamentos, infraestrutura do mundo, a melhor tecnologia. Então, é assim que o Equinix ganha dinheiro, sendo que 95% da receita dele vem justamente desse aluguel, né? Receita recorrente, tá? E cerca ali de 10 a 5% vem de outros serviços que o Equinix consegue gerar. Em se tratando de diversificação, 47% da receita vem das Américas, tá? Então, da América do Norte, América Central, América Latina, 21% da Ásia e Pacífico, 32% do Oriente Médio e África. Então, é uma boa diversificação, tá? Lógico que viria ali a concentração das Américas, porque ele tem maior presença aqui, mas tem nos últimos anos aumentado aí a sua presença na Europa e fora e nos continentes ali fora dos continentes americanos, tá? Um ponto interessante é que cerca de 40% ali dos data centers que o Equinix opera, eles são alugados de outros operadores de data center, tá? Então é um setor bem pulverizado e aí o Equinix, para ele ter flexibilidade, para ele reduzir também um pouco do risco ali das próprias operações dele, ele aluga a operação de outros data centers para ele aí sim operar dentro dessas infraestruturas, tá? Então ele tem esse modelo de negócio um pouco diferente de outros concorrentes no setor. E um número interessante aqui do Equinix é que ele tem mais de 440 mil interconexões. Então, quando o Equinix tem ali um prédio, por exemplo, onde ele coloca os data centers dele, ele tem vários clientes no mesmo prédio alugando, né? E ele consegue interconectar, né, informações entre um cliente e outro. Isso gera um ganho de escala, um efeito de rede muito forte, porque imagine você, por exemplo, você aí a empresa, né, a Magazine Luiza, por exemplo, e você tem uma empresa de logística que oferece serviço para você. É muito mais inteligente vocês dois estarem dentro de um data center só, né, do Equinix, por exemplo, e vocês conseguirem interconectar essas informações. Gera muito mais agilidade, muito mais segurança e você consegue se conectar de uma maneira muito mais eficiente com todos os seus clientes e serviços. Isso é a interconexão. E o Equinix tem mais de 440 mil interconexões entre os seus clientes. Isso é uma vantagem competitiva muito forte que veio junto com a escala, né, e o tamanho do Equinix. Então a gente vai ver um pouco mais para frente a respeito das vantagens dele. Essa é uma das vantagens. Falando agora um pouco do histórico de resultados, são 80 trimestres consecutivos de crescimento de receita, né? Ou seja, 20 anos que esse REIT aqui cresce a receita consecutivamente, sem perder nenhum trimestre, o que é um feito que nenhuma outra empresa do S&P 500 conseguiu ainda, tá? Então, nos últimos 10 anos, a receita cresceu cerca de 13% ao ano, enquanto o FFO, né, o Funds from Operations, que é um indicador que a gente gosta aqui de olhar quando a gente fala de REIT, ele cresceu cerca de 16,6% ao ano, né? Então, ele não só conseguiu crescer, né, o Equinix, mas ele conseguiu ganhar eficiência ao longo desses últimos anos, mantendo uma ótima margem, né? Então, se você olhar aqui, a margem do Equinix sempre foi ali entre 45% e 48% margem EBITDA. Então, ele é muito eficiente, né? Isso veio junto com todas as vantagens competitivas que ele tem, né? O ganho de escala. Então, ele cresceu muito ao longo desses últimos anos através de várias aquisições, como a gente vê aqui nesse gráfico, né? Todos esses nomes que vocês estão vendo aqui são aquisições que ele foi fazendo ao longo dos últimos anos. Isso dá para ele um poder de escala maior, né? Isso dá para ele uma vantagem, aquele poder de rede que eu comentei no slide anterior, né? Onde ele consegue ter mais clientes, né, mais interconexões, isso chama mais clientes, ele dilui o custo, né, porque num só prédio que ele tem, numa só locação que ele tem, quanto mais clientes ele tiver, mais ele dilui o custo de energia, mais ele dilui o custo de, enfim, todos os custos operacionais de manutenção, de CAPEX daquele prédio, e ele consegue manter uma margem alta, tá? E a empresa segue em franca expansão, como a gente vou ver aqui, ó, nos últimos anos, 2021, 2022, fez aqui aquisições de cerca de 2,4 bilhões de dólares somadas, né, quando você soma essas aquisições que ela fez aqui desde 2020, e a empresa tem uma expectativa de continuar crescendo em 2023 e no curto médio prazo, porque tem tendências muito favoráveis no setor, né, que a gente vai ver mais para frente. Mas a tendência da digitalização, a tendência das empresas terem mais informações na nuvem, né, 5G, tem muitas tendências aqui que estão impactando positivamente o setor, e com isso o Equinix tem essa expectativa de continuar crescendo num ritmo um pouco mais maduro, é verdade, mas continuar com um crescimento de receita nos próximos trimestres. Falando um pouco de caixa e dívida, é sempre importante a gente olhar como que está o balanço das empresas que a gente quer investir, né? E o Equinix, como eu mostrei para vocês, ele sempre cresceu através de aquisições, e foram diversas aquisições ao longo dos últimos anos, tá? Isso
fez com que ele sempre trabalhasse com uma dívida líquida EBITDA um pouco alta, sempre foi alavancado, tá? Alta para padrões brasileiros, alta para empresas brasileiras, mas quando a gente for estudar os REITs, né, vocês vão ver que a maioria deles tem uma alavancagem ali próxima de 5 vezes, 6 vezes EBITDA. Isso é normal porque eles têm uma receita muito recorrente, tá? Então, isso permite com que eles se alavanquem um pouco mais. Então, se vocês olharem aqui, o Equinix sempre trabalhou com uma alavancagem aqui de 4 vezes, né? E aí, nos últimos anos, 2018 para frente, ele começou a subir um pouco essa alavancagem, chegando aqui a 5 vezes em 2022. Isso porque, né, como eu comentei com vocês, ele fez várias aquisições relevantes nos últimos anos, que somaram aí cerca de 2,4 bilhões de dólares, mas mesmo assim, na nossa visão, é uma alavancagem razoável, que é normal para o setor do Equinix, pela segurança de receita que ele tem e para o crescimento que ele tem apresentado, tá? Então, se vocês forem ver aqui, tem uma dívida de cerca de 16,4 bilhões de dólares e um caixa de quase 2 bilhões de dólares, né? Então, tem uma dívida normal para padrões americanos, para REITs. Então, na nossa visão aqui, não é ainda se preocupar. Lógico que chegando ali próximo ao 6 já começa a preocupar um pouquinho, mas 5 vezes está bem tranquilo na nossa visão. Falando da geração de caixa e dividendos aqui do Equinix, tá? Por conta da forte expansão que a gente viu nos últimos anos da empresa, né? Aliás, nos últimos 10, 15 anos a empresa segue expandindo, e por conta de ela precisar investir ali numa infraestrutura de qualidade, a gente vê que nos últimos anos, né, pelo menos nos últimos 10 anos que eu trouxe aqui, o CAPEX da empresa, o investimento ali em melhoria, investimento em aquisições do Equinix, tem sido maior do que a geração de caixa operacional dele, né? Então, nos últimos 10 anos, se vocês olharem aqui o fluxo de caixa livre após o CAPEX, após o investimento ali em CAPEX, que é essa barrinha amarela aqui, ele tem sido negativo aqui nos últimos 10 anos, tá? Então, o Equinix tem queimado caixa para crescer e tem crescido, como a gente viu, né? São 20 anos consecutivos de crescimento de receita. Em 2022, eles reduziram um pouco essa queima aqui de caixa, apesar de ter queimado aqui 2,5 bilhões de caixa em investimento, em expansão, em CAPEX, melhoria, infraestrutura, enfim, e já deram uma melhorada aqui na geração de caixa livre, tá? Então, a tendência é que no momento que o Equinix decidir parar de crescer, que eu acho que isso não deve acontecer pelo menos aí nos próximos 5 anos, porque o segmento está muito aquecido, ele deve começar a gerar um fluxo de caixa livre aqui muito forte para poder voltar a distribuir dividendos, né, num maior nível, tá? Se vocês olharem aqui a distribuição de proventos dele nos últimos anos, tá? Tem crescido sim, é um crescimento de proventos que é interessante, é muito relevante aí para o investimento de longo prazo, mas ele não é um REIT que tem um grande dividend yield, tá? São apenas 2% olhando aqui a distribuição em relação aos últimos 12 meses, tá? Então, ele é um REIT aí muito mais de crescimento e qualidade do que necessariamente de dividendos. Falando um pouco sobre valuation e retorno histórico aqui do Equinix, como eu comentei com vocês, deve ser uma das empresas que mais sofreu com a bolha das .com. Então, ele fez o IPO bem nos anos 2000, né, quando estourou a bolha. Então, desde o momento que ele fez o IPO até o final da bolha ali, no finzinho dos anos 2000, já tinham caído 96% as ações de Equinix, tá? E quem investiu no IPO teve um péssimo retorno aí de apenas 67% ao ano, porque acabou pagando muito caro, acabou pagando no topo ali da bolha e teve um retorno pífio aí ao longo desses mais de 20 anos. Porém, quem comprou um pouco ali depois, né, já nos anos 2002, quando a empresa iniciou os processos de aquisições dela, iniciou os processos de fusões e começou a crescer bastante, a gerar mais valor, quem comprou lá em 2002, mais ou menos, teve um retorno acumulado de mais de 7.600%, tá? Então, retorno muito forte no longo prazo, e mesmo quando a gente pega os últimos 10 anos, um retorno aqui de 250%, um bom retorno em dólar, tem que sempre lembrar aqui que é um retorno em dólar, então é um ótimo retorno aí para o investidor brasileiro. E em relação à precificação, né, ele tem um preço sob o fluxo de caixa dele de cerca de 20 vezes aqui, que tá dentro ali da média histórica dele, um pouco abaixo até, eu diria, da média histórica dele, por conta de todo esse pessimismo, né, com o setor imobiliário americano, né, possível recessão, né. É um REIT que ele é muito ligado ao setor de tecnologia, que caiu bastante nos últimos meses, mas mesmo assim, ele é um REIT que tem uma precificação aqui sobre fluxo de caixa um pouco acima de outros pares de uma qualidade parecida, né? Então, tem um prêmio aqui sim pelo Equinix, né? Ele é um pouquinho mais caro ali do que a média, um pouquinho mais salgado, né? Tem outros REITs com um histórico de resultado bem interessante também, que tem uma precificação de 13 vezes, né, a geração de caixa, 15 vezes, e o Equinix já chegou a negociar aqui a 30 vezes, né? Então, é um REIT aqui um pouquinho daquela categoria dos de boa qualidade,
porém caros, tá? E agora sim vamos falar de pontos fortes e fracos do Equinix, né? O maior ponto forte aqui na nossa visão é justamente a escala, que gera ali um poder de diluição de custos, de diluição de despesas e também um maior número de interconexões. Então hoje o Equinix tem 3 vezes mais interconexões do que o segundo maior player, então isso gera um efeito de rede muito forte dele, trazendo mais clientes e fazendo com que os clientes fiquem na infraestrutura ali do Equinix, tá? Ele é hoje o terceiro maior reach dos Estados Unidos e permite mais eficiência, como a gente comentou na parte de escala, e também um menor custo de dívida, né? Como ele é um REIT que cresce aí há 20 anos, é um REIT que gera caixa, é um REIT que, enfim, tem uma dívida controlada, ele consegue ter um dos menores custos de dívida em todo o mercado ali americano e também o mercado de REITs, tá? É um REIT que tem receitas diversificadas em países, como a gente viu, setores e clientes. Então ele não está concentrado em nenhum setor, assim, ele tem uma participação ali nas empresas de cloud interessante, nas empresas de financeiro ele tem uma participação interessante, nas empresas de tecnologia fora a nuvem, né, fora a cloud também interessante, mas não tem nenhuma grande concentração preocupante, tá? Ele tem um baixo churn, né? E churn aqui basicamente é a quantidade de clientes que deixam de utilizar os serviços dele, então um churn ali próximo a 2%, somente 2% daqueles 10 mil clientes enfim, trocam de infraestrutura ali, saem da rede do Equinix por ano, e 95% de receitas recorrentes, que gera ali uma previsibilidade muito legal aí para quem é investidor de longo prazo, tá? E além disso, tem fortes drivers de crescimento que eu comentei um pouquinho no início, mas enfim, são tantos aqui que não dá nem para listar todos, mas essa tendência de mais informações na nuvem é muito boa ali para o Equinix. Digitalização, então a gente viu aí, depois da crise de 2020, as pessoas aceleraram bastante a digitalização, mais e-commerce, enfim, várias outras tendências que impulsionaram, o 5G, que aumenta também essa digitalização, veículos autônomos, então imagine os veículos na rua aí, dirigindo-se sozinhos, o quão rápida precisa ser a informação e o quanto ela precisa ser armazenada de uma forma segura para que não aconteça aí nenhum acidente. Então isso daqui também é um driver. Inteligência artificial, descentralização de informações, né? Ficou muito evidente o quanto é importante centralizar seu armazenamento de dados com o que a gente tem visto acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Então, empresas, por exemplo, da Rússia ou empresas da Ucrânia teriam se beneficiado se elas tivessem descentralizado a sua informação num servidor aqui, num data center do Equinix, porque ele consegue espalhar essa informação por todos os outros 200 data centers que ele tem. Então, se acontecer alguma coisa com aquele lá da Rússia ou da Ucrânia, você teria a segurança de que a sua informação estaria armazenada em algum outro país do mundo, algum outro data center do Equinix. Então, isso daqui é com certeza mais um driver de crescimento para a empresa. E pontos fracos, toda empresa tem ponto fraco, tá? É uma forte relação com o setor tech, então todos esses drivers aqui vocês podem ver que são muito de tecnologia, então ele é um REIT que tem uma correlação forte com índices aí de tecnologia, por exemplo, o QQQ, né? Então, quando o setor de tecnologia sofre, quando, enfim, a Amazon, Facebook, Apple, Google estão caindo na bolsa, é quase que certeza que o Equinix vai estar caindo também, tá? O mercado coloca eles quase que no mesmo barco, tá? Outro ponto negativo, 50 maiores clientes correspondem por 40% da receita, então ele é um REIT bem diversificado sim, mas como a tendência é a gente ter gigantes aí no setor de nuvem, gigantes no setor de 5G e etc., esses gigantes acabam ocupando bastante dos espaços ali dos data centers do Equinix e tomando bastante da receita dele, tá? A tendência é que isso vá reduzindo conforme ele continue crescendo, né? E ele não tem dado sinais de que vai parar de crescer tão cedo, tá? Um setor que tem baixa barreira de entrada, apesar de a gente achar, assim, pela infraestrutura que é muito difícil de ter o que o Equinix oferece, na realidade tem muitas empresas que oferecem infraestrutura de servidores no mundo, né? Então o Equinix tem cerca ali de 11% do market share no setor e tem um setor muito pulverizado com vários players. A tendência é que venha se consolidando. Então todos os players grandes estão comprando os players menores e consolidando o setor, mas por enquanto ainda é bem pulverizado, tá? E a precificação, como eu mostrei para vocês, é um REIT que historicamente ela é um pouco acima ali de até pares comparáveis, né? Quando a gente olha outros pares que tem um retorno não, né? Um resultado parecido, ele mesmo assim uma precificação ali de 25 vezes fluxo de caixa
um pouquinho acima, até para REITs de qualidade mesmo. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, e a gente vai trazer cada vez mais conteúdos aqui de REITs e stocks e ETFs também fora do Brasil, para quem quer ter aí uma carteira globalizada. E se você quiser uma ajuda também em você ter uma carteira aí com a nossa análise, com a nossa ajuda aqui dos especialistas do GA Invest, é só você se tornar assinante GA Pro, que lá a gente vai ter a nossa carteira global, que vai ser lançada no dia 21 de março. Por hoje é só e até o próximo vídeo.